Aleluia. Eu quero continuar aqui porque o nosso projeto Amigos de Fé está sendo assim maravilhoso. Eu quero continuar aqui com essa série Alcançados para Alcançar. Eu quero compartilhar com você nesta noite, nesse domingo maravilhoso, Alcançados para Seguir. E então Jesus lhe disse: segue-me. Para quem Jesus disse isso, pastor? Para Pedro. Mas Pedro não era discípulo de Jesus, pastor? Pedro não caminhava com Jesus, pastor? Preste bem atenção nessa mensagem. Não é para gerar dúvida no teu coração, mas é para gerar convicção no teu coração. A palavra de Jesus, para alinhar com a tua vida hoje, é esta: segue-me. Segue-me. E o que isso significa? Significa que Deus não abre mão da tua vida. Deus não desiste do direito que tem de ter você. Preste bem atenção nessas frases. Ele sempre vai ao seu encontro. Ele sempre vai tomar a iniciativa. Ele veio aqui hoje, está aqui, ele veio ao seu encontro. E foi Ele que trouxe a revelação para você. E é Ele que continua falando com você. Então, na verdade, quando Ele fala para Pedro, segue-me. E Pedro, irmão, melhor do que ninguém, nos revela essa verdade. Estamos falando de um homem que Jesus o chamou de discípulo. O chamou pessoalmente para ser seu discípulo. Jesus o chamou pessoalmente. Um homem criado como qualquer um de nós, sujeito às mesmas dores, como eu e você. Pedro. Mas Pedro precisava alinhar a sua vida com a palavra de Jesus. Ou seja, você caminha, você está, mas você não se alinha. Há muita gente que caminha, que frequenta, que está, mas não está alinhado com a palavra dele. E Pedro era esse homem. Pedro, pastor, exatamente. E por que Jesus o chamou e falou para ele assim: agora você precisa se alinhar com a minha palavra, você precisa ser um seguidor meu? Por quê, pastor? Porque até então Pedro não era seguidor de Jesus. Ele estava com Jesus, mas ele não era seguidor de Jesus. Estar com Jesus e seguir a Jesus são duas coisas distantes. Porque você pode estar com a pessoa e não fazer a vontade dela. Entendeu ou não? Entendeu? Você pode estar com a pessoa e não estar alinhado com aquilo que a pessoa pensa, com aquilo que a pessoa coloca como princípio, com aquilo que a pessoa coloca como valor. Eu estou com ele, mas eu não faço a vontade dele, eu faço a minha. Esse era o Pedro. Estava com ele, via tudo o que ele fazia, mas ele confiava muito em si mesmo. Mateus 26, 35 diz assim: mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra, eu vou contigo e nunca vou te negar. Ele estava com Jesus, declarou que nunca iria negar.
a pessoa que confia em si mesmo, ela sempre vai ter um momento que ela vai negar. Ela vai negar. Pedro, ele se achava melhor do que os outros. Pedro respondeu, Mateus 26, ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Ele se achava melhor do que os outros. E ele estava com Jesus. Mas ele confiava muito em si mesmo, se achava o cara, ele se achava melhor do que os outros discípulos. Mesmo que eles te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Há uma outra realidade na vida de Pedro. Ele foi incapaz de orar e vigiar na hora crucial da vida de Jesus. Eu estou com Jesus, mas na hora que Ele precisa de mim, a hora que Ele mais precisa de mim, olha o texto de Mateus 26, 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E ele diz assim: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou Jesus a Pedro. Ali estavam Pedro, João e Tiago. Mas ele perguntou a Pedro, não foi a Tiago e nem a João. Embora a pergunta dele tenha sido para os três, mas ele apontou para Pedro. Pedro foi incapaz de orar, de vigiar, de estar, de realmente, na hora crucial de Jesus, ele disse, ele foi indiferente, ele pensou em si mesmo. Pedro perdeu o seu controle emocional. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Era um cara que estava com Jesus, mas era descontrolado emocionalmente. Embora ele se achasse no direito de fazê-lo defendendo Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não precisa que ninguém defenda ele. O texto de Mateus ainda continua dizendo que esse Pedro que estava com Jesus, quando precisou estar próximo dele, ele o seguiu de longe. Diz o texto que Pedro, Mateus 26, e Pedro o seguiu de longe. Tem muita gente que ama Jesus, que crê em Jesus, mas segue de longe. Segue de longe. A Bíblia diz que Pedro o negou 3 vezes. 3 vezes. Mas pastor, como que um discípulo, uma pessoa que Jesus chamou para segui-lo, estava com ele, como que uma pessoa assim pode negar esse Cristo? Pois é. Tem muita gente que está, mas na hora do aperto, na hora da renúncia, na hora que tem que abrir mão e se entregar mesmo, nega. Nega, e o pior ainda, é que a pessoa tenta justificar porque negou. É a mesma coisa que se você estivesse vendo o seu pai, que é um seguidor de Jesus, sendo ali açoitado, e as pessoas as pessoas dizendo assim, olha, nega esse Jesus, e o seu pai está ali morrendo por causa da fé que ele acredita.
do Cristo que ele acredita, e você como filho chega para o pai e diz assim: pai, nega. Ele vai entender que o Senhor está negando, mas não é de coração, é só para se livrar dessa situação. Gente, preste atenção nisso, isso é muito sério. Cara, tem gente aí que não está nem aí para Jesus, meu. Usando aqui uma terminologia mais jovial. Não nega. Jesus vai entender. Não pode fazer. Ah, Deus vai entender por que eu fiz isso. Deus vai entender por quê. Tem tanto crente que estão cheios de si, como Pedro, e dizem que são seguidores de si mesmos, mas não de Jesus. Seguidores da sua própria vontade, mas não de Jesus. Você está entendendo isso? Você está entendendo, irmão? Amém, irmão? Você está entendendo? Sabe quando o cara que é infiel a Deus, você tem que ministrar para ele ser fiel? Mas ele diz que ele é um seguidor de Jesus. Como que um seguidor de Jesus vai ser infiel a ele? Mas ele está com Jesus. Pedro negou. E Jesus o alertou sobre isso. Jesus o alertou: olha, Pedro, você está dizendo que vai estar comigo? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jamais. Ele ainda disse para Jesus assim: jamais vou fazer isso. O cara era peitudo. Não vou fazer. Tipo assim: o senhor está mentindo. O senhor não me conhece, Jesus. O senhor vai ver. Eu vou mostrar para o senhor que na hora que o senhor precisar, eu jamais vou deixar de ser fiel ao Senhor. Jesus Santo, Pedro. Diz o texto que Pedro o negou. Vou até ler o texto. É um texto que precisa ser lido, embora vocês o conheçam bem. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem, não conheço, nunca vi. Quem? Jesus? Nunca vi. Com medo de quê? De morrer. Com medo de ser preso e se juntar a Jesus. Significa que quando você tem medo de fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer, é porque você não quer se juntar com Ele. Mas a pessoa diz que é crente, que crê em Deus. O que Pedro precisava? Alinhar sua vida às palavras de Jesus. Parecia que não havia mais solução para ele. Irmão, será que eu estou contando alguma história que se encaixa na vida de centenas, quiçá milhares de pessoas que hoje se intitulam crentes em Cristo, que estão com Cristo? E que mesmo assim Cristo tem que dizer para essas pessoas: segue-me. Mas como que o senhor está dizendo para eu lhe seguir, se eu estou lhe seguindo? Não, você não está me seguindo. Você é cheio de si mesmo, você acha que é melhor do que os outros. Na hora que eu mais preciso de você, eu não posso contar com você. Na hora que a coisa aperta, você foge. Desse jeito. Então Jesus queria mostrar para Pedro o seguinte: você precisa alinhar a tua vida à minha palavra. A minha palavra. E esse alinhamento é importante por quê? E nós vamos aprender aqui exatamente com essa experiência de Pedro, quais são essas lições. A palavra que Jesus libera para Pedro, libera porque Jesus revela o seu olhar de compaixão por nós.
Pedro respondeu: homem, não sei o que está falando. Falava ele ainda. Quando o galo cantou, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará? Me negará 3 vezes. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Depois a pessoa acha que é uma brincadeira. Deus está falando com você. Mas você está tão voltado para você mesmo que você acha que Deus não está falando com você. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te chamou. E quando Deus precisa de você, você diz assim: eu vou pensar. A Paulo não podia ser Deus nem um minuto. Você já imaginou isso, John? Deus te deu talento, Deus te chamou, Deus te capacitou. Aí quando Deus precisa de você na obra dele, você diz assim: vou pensar. Para mim você nunca foi crente. Para mim você era como Pedro, antes de passar pela experiência da conversão. O senhor está julgando, pastor? Não, estou sendo só realista. O julgamento é quando você não tem fatos. Quando você tem fato, não é julgamento, é realidade. Não é isso, pastor? Porque tem muita gente que fala assim: você está me julgando. A Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém. Sim. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer um julgamento à luz dos fatos. Ah, pastor, onde está esse texto? Vai lá em Mateus e procura, lê o livro todo de Mateus. Você vai ver que o texto está lá. Mas eu não vou lhe falar o versículo e nem o capítulo, para você ler o Mateus todo. E o olhar de Jesus para Pedro, irmão, por quê? Porque quando Jesus olhou para Pedro, e Pedro, o galo cantou, quando Jesus olhou para Pedro, Jesus não olhou com o olhar de condenação, Jesus não olhou com o olhar de vou acabar com você, não. Jesus olhou para ele com o olhar de amor. O amor vai restaurar, o amor vai mudar você. Foi um olhar que penetrou tanto do coração de Pedro, na alma de Pedro, irmão, que Pedro não aguentou. Diz a Bíblia que ele saiu correndo, que ele saiu e chorou amargamente. Essa é a segunda lição. Quando Jesus fala, quando Jesus diz assim: eu te alcancei para você me seguir, ele está levando você ao arrependimento. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Diga Pedro, chorou amargamente. Essa palavra amargamente, amargar, é como aqui no texto, o sentido no grego, é como se fosse uma água podre. Algo ruim, que saía de dentro da alma dele, do arrependimento, que saía de dentro dele, pelos olhos. Esse choro amargo de Pedro sinaliza que ele estava completamente arrependido. A palavra de Jesus levou Pedro a um arrependimento sincero, verdadeiro. Deus não está falando aqui só para quem não é, mas também, sobretudo, para quem já diz que é. E muitas vezes nós achamos assim, que nós somos, e que sem mim Deus não vai fazer. Ai, Jesus, nós somos muito pretensiosos, né? Mas não adianta ser, porque Deus usa, Deus levanta outros. Mas a terceira coisa que aprendemos aqui é que essa palavra de Jesus, que ele chama Pedro à realidade, para um alinhamento com a palavra dele, evidencia sua obstinada busca por nós.
vão e digam, olha só, irmãos, na ressurreição, quando as mulheres vão lá no sepulcro, chegam lá, o anjo está lá, a pedra está removida, e o anjo diz para Maria, olha só, vão e digam aos discípulos dele vai, irmão, quem? Coloca teu nome. Coloca teu nome. Você não quer? Você se acha melhor do que Pedro, é? Vão e digam. E a Pedro, que ele, é o anjo que está falando, o anjo. Ele está indo, ele quem? Jesus está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. As palavras de um homem vestido de branco diante daquele sepulcro revelam o que é isso, pastor? Que Jesus, eu quero que você dê glória quando eu falar, que Jesus, mesmo apesar de Pedro tê-lo negado, Jesus não havia desistido de Pedro. Avisa Pedro lá. Avisa o discípulo e avisa Pedro. Pedro em especial, porque Pedro havia negado. Pedro havia, seguido de longe. Pedro estava cheio de si. Pedro se achava o cara. Não, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E Pedro tal. Fala lá com Pedro. Que eu não desisti dele. Eu não desisti dele. E aí o Espírito Santo manda dizer para você assim: Deus não desistiu de você. E quando Deus fala que não desistiu de você, é porque Ele vai fazer qualquer coisa para trazer você para o alinhamento da palavra dEle. Eu não gostaria de estar no teu lugar. Porque se Ele vai fazer qualquer coisa é qualquer coisa. Mas o mais importante é Ele trazer você para o alinhamento da palavra dEle. Não importa. E Pedro está nessa situação agora. Jesus continuava na sua busca obstinada por um discípulo que se achava discípulo, que se achava seguidor, que se achava melhor do que os outros, mas que na verdade, quando foi posto à prova a sua fé, o seu amor, a sua fidelidade, ele deu para trás. Ele negou. Mas Jesus não desistiu dele. E a última coisa, para nós entendermos a lição que esse texto nos mostra, que Jesus nos mostra, Jesus chama Pedro para alinhar a palavra dele, restaura a nossa vida por completo. Ressurreição, Jesus chega na praia, olha o texto, eu vou ler o texto, vocês vão acompanhar esse texto. Jesus já ressurreto, depois de comerem, eu vou aqui falar do texto. O texto diz que Jesus chegou na praia, chamou os discípulos, e Pedro estava ali, já na ressurreição. Eles haviam pescado a noite toda. Jesus olhou para eles: vão lá, pesquem assim, nesse lugar. Eles voltaram, e Jesus então foi fazer, chamou-os para a mesa. Tem um banquete aqui para vocês. E depois de comerem, aí eu complemento o texto, para que você acompanhe o texto comigo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?
Você está entendendo por que Jesus fez essa pergunta aqui, a primeira pergunta aqui? Você está entendendo? Hã? Por que ele fez essas perguntas? Agora você começa, você está entendendo melhor agora? Por quê, pastor? Porque ele se achava o melhor. Ele se apresentava como o discípulo que jamais ia abandonar, o discípulo que jamais ia ser infiel, o discípulo que nunca ia seguir de longe, o discípulo que se achava. Você me ama mais do que esse? Porque lá atrás, você disse para mim que mesmo que todos esses me abandonassem, você não me abandonaria. Você me ama mais do que esse? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Olha só. Jesus disse assim: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, faça aquilo para o qual eu te chamei. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Eles estão numa mesa, irmão. Eles estão numa mesa, os 11. E Jesus chama Pedro na mesa e começa a mostrar para Pedro: você achava que era meu discípulo, você achava que me seguia, você achava que eu era o seu Deus, mas você nunca mostrou isso. Agora, a terceira vez que eu te falo, te pergunto, e você se entristece, porque você sabe que eu te chamei, mas você pensava só em si. Você me negou, você me seguiu de longe quando eu mais precisava de você, perto de mim. Agora, Pedro, você entende? Entendo, Senhor. Eu entendo que o Senhor me amava. E o sentimento que eu tinha pelo Senhor era um sentimento só de amigo, mas não de seguidor. E agora você realmente me ama? Eu amo você. Então você vai apacentar as minhas ovelhas. Ou seja, quando parecia ser o fim da história da vida de Pedro, Jesus aparece para restaurá-lo completamente. Jesus restaurou a mente de Pedro, a memória de Pedro, os sentimentos de Pedro, a vida de Pedro, e por fim Jesus restaurou o ministério de Pedro. Pedro se coloca agora, Deus o coloca agora como grande líder. E aí o texto conclui. Pela segunda vez, Jesus disse assim para ele assim: segue-me. Cara, deve ter dado um nó na cabeça dele, né? Hein? Ué, mas eu não te seguia? Jesus mostrou para ele que não. Você estava comigo, você me acompanhava, você via tudo que eu fazia, mas você não era um seguidor meu. Olha como que eu comecei
esta mensagem. Olha o texto que eu li para vocês. João 21, versículo 19, parte C, que diz: então, depois dessa conversa, Jesus lhe disse: segue-me. E aí? Pergunto a você, depois dessa revelação do Senhor, se você já entregou sua vida a Jesus. Se a resposta é sim, vem a segunda pergunta: você é um seguidor de Jesus? Há uma distância. Eu entreguei, mas eu não sigo. Parece até uma redundância, mas não é. Quando uma não se conecta com a outra, significa que você não segue. Você entregou, mas você não segue. Você está, mas você não segue. Você crê até mesmo, mas você não segue. Por quê? Deus já mostrou aqui. Quantas pessoas hoje têm medo de vir num culto da igreja por causa do apelo, entre aspas, que o pastor faz para ele se tornar um seguidor de Jesus? Por que que ele tem esse receio, pastor? Porque ele sabe que ao entregar a vida ele tem que se tornar um seguidor. E quem é seguidor renuncia. Sabe que vai ter que mudar de vida. Sabe que não vai ser mais ele, vai ser Cristo na vida dele. Sabe que na hora que ele tiver vontade, ele vai ter que pensar duas vezes: eu não posso fazer a minha, eu tenho que fazer a dele. Quantos estão entendendo isso aqui? Diga amém. Essa palavra é maravilhosa, irmão. Você tinha que dar glória a Deus. E o que é seguir então, pastor? É simples. Seguir significa andar pelo caminho que Ele me mostra. É viver a vida que Ele nos propôs. É andar na verdade que Ele nos revela. Aonde está a verdade? Está aqui. A Bíblia diz que está na tua boca, no teu coração, na tua boca. É só você declarar e começar a viver isso. Posso fazer uma última pergunta? Com muito carinho, muito amor. Fico muito preocupado, porque eu, como pastor, não posso mudar a vida de ninguém. Mas confesso a vocês, confesso a vocês, eu fico muito preocupado com a vida de muitas ovelhas, ou pessoas que já se tornaram membros de uma igreja, através do batismo, da aliança, mas que estão enquadrados na primeira parte da vida de Pedro. Estão com ele, mas se ele precisar, não posso. Estão com ele, mas se ele precisar, vou pensar. Estão com ele, mas satisfaz somente. Vai ser forte isso aqui, mas eu estou falando para você não. Estão com ele, mas satisfazem domingo só estar na igreja e assistir um belo culto. Estão com ele, mas se ele fala alguma coisa, você acha que você é melhor do que ele. Por quê? Porque você se acha. Meu pensamento é esse, pastor. Já teve gente que eu falei assim: então teu pensamento é maior e melhor do que o de Deus? Aonde que Deus? Vou te mostrar o texto. Aí eu mostro o texto. Deus fala isso aqui, ó. Então o seu é melhor do que o dele?
estou fazendo essa última pergunta porque eu me preocupo com a tua vida. Não a tua vida material, não a tua vida emocional, sentimental. Porque essas coisas, Jesus disse que a gente ia passar por lutas, por aflições. Eu me preocupo com a tua vida espiritual. O caso de você, e depois descobrir no julgamento ou no juízo final que você não era, mas você parecia. Ele parece ser, mas só vai descobrir. Na verdade, não descobrir, porque agora que Jesus não deixa ninguém. Olha aqui para mim, vamos ficar em pé para a gente terminar. Olha aqui para mim. Jesus não deixa ninguém na ignorância.